Bom, esse encontro de hoje, agora já está gravando, esse encontro de hoje é para a gente poder conversar um pouco, apresentar o que a gente chama de ementa, né, o programa da disciplina, conversar um pouquinho com vocês sobre as avaliações, sobre o conteúdo mesmo, como que a gente divide, né, falar um pouco da avaliação que já estará disponível para vocês assim que a gente concluir esse encontro de hoje, né? Eu vou falar um pouco dessa avaliação. Mas, assim, o primeiro encontro é sempre um encontro em que eu acho importante, de um modo geral, assim, que é mais importante é que vocês possam conhecer a ementa do curso, né? O que a gente está propondo, o que a gente vai estudar, né? Claro que em linhas gerais, não dá para, em uma aula, tratar do tema de forma extensa, né? Mas para a gente ter uma noção do que a gente trabalha nessa disciplina, que é uma disciplina da área de psicologia e educação, né? Psicologia tem gente que vai chamar, tem gente não, né? Existem muitas diferenças entre essas áreas, mas de um modo geral é composta por uma psicologia escolar e por uma psicologia da educação, né? Que são áreas distintas, elas têm aí as suas diferenças, né? Assim, são diferenças específicas, essas diferenças elas existem, a gente tenta entender um pouco mais, mas principalmente para quem é da área de psicologia, né? E é uma disciplina que costuma compor todos os cursos de licenciatura, né? Especialmente a partir, digamos assim, das reformas que aconteceram, né, nos currículos de licenciatura, inclusive as exigências que passaram a ser feitas, né, para que as licenciaturas fossem aprovadas assim lá no início dos anos 2000, né, como que elas deveriam ser, preconizar a entrada do aluno nas universidades, por exemplo. Antes geralmente se fazia bacharelado e licenciatura, e foi priorizado a entrada pelo SISU, pelo Enem, né, só para as licenciaturas. Então, todo esse movimento foi um movimento histórico, inclusive, de valorização dessa perspectiva, que é a perspectiva de valorização da educação, né, num sentido mais amplo. Então, é uma disciplina que geralmente está aí em todo o curso de licenciatura, né, e não seria diferente com a licenciatura em biologia, né? Bom, então, essa disciplina, CSPE, se chama oficialmente, né, Contemporaneidade, Subjetividade e Práticas Escolares. A ementa dela é essa interseção entre psicologia e educação, né? Essa interação, como que a gente vai pensar o encontro entre a psicologia e a educação, né? O que é importante, digamos assim, o que da psicologia pode ser importante, pode contribuir para a construção de um fazer escolar, de uma prática escolar, né? Então, é um pouco esse encontro que a gente vai tentar promover, né? Que conhecimento que si pode nos ajudar enquanto professores, tá? Então, no modelo remoto, é importante a gente sinalizar isso também. No modelo remoto, a gente tem feito aí, digamos que uma ementa adaptada, tá? Porque a ementa de CSPE, primeiro que nós temos 4 tempos semanais, oficialmente, né? E dentro desses 4 tempos semanais, a gente consegue trabalhar muito mais, né? Porque aí a gente está próximo de 4 horas de aula, não são 4 horas relógio exatamente, mas 4 tempos, aí a gente se aproxima dessas 4 horas de aula por semana. E no modelo remoto, a gente vai pensando aí essa aula dividida, né? Em poucas horas de encontro, né? A gente acaba tendo um encontro de 1 hora e meia, e aí a gente contabiliza também o material que é enviado, né? O material que vocês precisam ler, o tempo, né? Esse tempo de leitura, ele é contabilizado, né? Então, o que nós fizemos, na verdade, foi uma adaptação, né? Do que a gente estuda, digamos assim, no ensino presencial, né? E dentro dessa adaptação,
a gente procura escolher os temas mais importantes, os temas, né, os livros ou as leituras que nos permitem fazer um recorte importante dessa disciplina como um todo, né? Então, geralmente essa disciplina ela é dividida em 4 temas, tá? Eu começo, e aí eu vou explicar para vocês primeiro como a gente começa, e depois eu vou dizer da inversão que a gente vai fazer esse semestre, tá? Então, eu começo com o primeiro tema, que é o tema da aprendizagem. A gente utiliza para entender aprendizagem, para entender cognição, o que é aprendizagem, o que é cognição, né? Como que a psicologia contribui para o desenvolvimento desse pensamento no Brasil e no mundo, né? E esse seria o nosso tema inicial. E aí nós trabalhamos também o tema gênero, o tema raça e o tema deficiência, tá? Então, são 4 grandes blocos, né? 2 a gente utiliza num primeiro bimestre, numa primeira avaliação, digamos assim, a gente divide em 2 e 2, né? O que nós vamos fazer esse semestre, por conta, inclusive, de termos começado com a Semana da Consciência Negra, né? A gente sabe que o semestre está aí um pouco fora da ordem normal, uma turma está começando em novembro, né? O que nunca aconteceu comigo dando aula dentro do IFRJ, é a primeira vez, mas dentro desse modelo aí diferenciado e com calendário diferenciado, a gente começa no mês da Consciência Negra, e a nossa primeira aula, vamos dizer assim, entre aspas, ela está atravessada aí também por esse debate que fizemos a semana passada, aqui pelo IFRJ, que foi um debate online. Apresentamos diferentes eventos, mesas, né, sobre a Semana da Consciência Negra. E aí, em função disso, eu vou inverter essa organização da nossa ementa e vou começar trabalhando com o tema raça e racismo, até porque nós combinamos, né, lá no Classroom já, né, um texto que foi disponibilizado para vocês, um texto do Silvio Almeida, que pode servir, né, como eu havia falado, para que vocês pensassem as palestras que aconteceram de foi de terça a sexta, né, da semana passada. E é um texto curtinho, né, na verdade, uma adaptação do Silvio Almeida, em que ele vai debater a diferença entre 3 tipos de racismo que ele identifica, né, com base em diferentes outros autores, mas o racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural, né? Então, ele pega esses 3, o texto pega essa diferença fundamental para a gente entender, e aí a questão que foi proposta para que vocês elaborassem, né, uma resposta, ela está disponibilizada a partir de um link. Eu vou ver se eu consigo colocar esse link aqui para vocês, mas vocês não precisam se preocupar, porque eu vou repostar ele lá na plataforma do Classroom, tá? Então, não precisa ficar preocupado em já ter que salvar, porque o que a gente precisa salvar, a gente vai ter que salvar mesmo na nossa sala de aula virtual, digamos assim, né? Que é o Classroom. Um minutinho que eu estou aqui procurando o link. Enquanto eu estou procurando, eu vou conversando, vou explicando ainda um pouco mais para vocês como que vai ser essa avaliação, né? Na verdade, esse link ele foi criado por diferentes professores, e ele foi criado pensando uma pergunta/resposta que pudesse abraçar todos os cursos, né? Então, no início do link, vocês podem observar que tem várias disciplinas, inclusive disciplinas do curso integrado, né? E essas disciplinas do curso integrado são disciplinas do ensino médio, né? Então, é uma pergunta fácil, não é uma pergunta de nível difícil. A gente está pensando aí, nós pensamos, né, enquanto professores, uma pergunta que pudesse ser acessível, digamos assim, para a compreensão de todos os alunos, né? Eu acho que isso não está sendo utilizada na pós-graduação, tá? Mas na graduação está sendo utilizada tanto na licenciatura em biologia quanto na licenciatura em computação.
E também ela está sendo oferecida em praticamente todos os cursos integrados, tá? Então, não precisa, quero que vocês não se preocupem, mas, de qualquer maneira, o texto está disponível, né, na sala de aula, e eu também gostaria de lembrá-los, para quem não conseguiu assistir a semana passada, né, por algum motivo, enfim, qualquer motivo que possa ter acontecido com vocês, todas as palestras da semana, né, da sexta jornada da consciência negra, elas estão disponíveis no YouTube do NEABI, tá? Então, se vocês procurarem por NEABI Pinheiral, vocês vão encontrar todas essas palestras disponibilizadas, tá bom? O link está aqui, para quem quiser já dar uma olhada. Sugiro que vocês deem uma olhada no link. Caso tenham alguma dúvida, eu já posso esclarecer, tá bom? Vou dar aqui uns 2 minutinhos. Vocês podem clicar no link, deem uma olhada e qualquer dúvida a gente já esclarece agora, tá bom? Vou aguardar um pouquinho. Professora, boa noite. Eu já Pode falar, estou te ouvindo. respondi esse formulário. Já? Já. Você respondeu fazendo a questão do NEABI? No dia lá? Como é que foi? Não entendi. É porque teve uma outra disciplina que eu acessei esse mesmo formulário. Aí eu tive que responder. Aí agora eu fui abrir ele aqui e eu mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Seu nome está como Leonardo? Isso, Leonardo Souza Medeiros. Tá falando que eu já respondi. O que a gente vai precisar fazer, então, Leonardo, aí fica um combinado nosso aqui, de pegar a pergunta que está aqui no formulário, posso fazer isso também, tá? E separar, para que a gente responda para a disciplina, tá bom? Para não ter essa coisa, de repente, de ficar perdido. Vou colocar aqui. Essa é a pergunta, tá, gente? Que eu preciso conversar com vocês sobre ela, que aqui na disciplina ela tem um valor de 3 pontos, tá? E a gente vai escolher uma data para entrega, não é para hoje, não é para amanhã, né? Eu até tenho essa data. Meu celular está aqui, deixa eu olhar o calendário. Estou colocando no dia 6, agora eu não tenho certeza que dia que está caindo com a turma de vocês, né? Professor. Dia 6 é segunda. Então, com vocês, eu vou combinar a entrega no dia 8. Tá? Então, seria daqui a 2 semanas. Hoje é dia 24. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte: eu preciso que vocês respondam o formulário,
porque nesse formulário é importante para o NEABI essa contabilidade, é importante para o NEABI esse retorno mesmo, esse feedback, né? Porque ali no formulário, como vocês podem olhar, tem outras perguntas, né? Como, por exemplo, perguntas que, na verdade, são para o NEABI, pelo NEABI, né? Como dicas, né? O que você acha que poderia ser trazido à cena, né? Na próxima atividade, qual tema você sugere, né? Então, assim, é importante responder ao link pelo NEABI. Na nossa disciplina, é mais importante responder a essa questão que eu coloquei aqui também no chat para vocês. Vou ler, né? Escreva um texto sobre as atividades que você assistiu, comentando como elas se relacionam com os conceitos de racismo individualista, racismo institucional e racismo estrutural, que é esse que está lá na plataforma do Classroom, que eu já deixei para vocês a semana passada, tá? Esse texto do Silvio Almeida, tá bom? O seu texto deve ter entre 2 e 3 parágrafos, né? E aí a gente pede para você comentar também por que você escolheu uma atividade, né? Primeiro, para você escolher uma das atividades do NEABI, da semana passada, né? E relacionar esse texto do Silvio Almeida com qualquer uma das atividades que vocês participaram, ou se não puderam participar, como eu disse, está salvo na plataforma, tá? E aí, comentar por que esse tema despertou seu interesse, o que de novo você aprendeu, né? De que maneira essa atividade foi importante para a sua formação, né? Se ela se relaciona com algum aspecto da vida. Então, o que eu vou pedir? Que vocês respondam no link do NEABI, copiem a resposta e eu vou elaborar um modelinho como se fosse de avaliação, colocando o valor da questão, para vocês responderem separadamente. É só para a gente não ter problema de perder esse material, de ele ficar lá meio confuso, porque são vários professores acessando, tá bom? Então, Aifa, pode falar. Eu respondi também. Então, Luiz, o objetivo é esse, né? Que você volte nesse link de resposta, refaça a atividade, tente lembrar aí. Porque o que eu tinha combinado com vocês, pelo menos na minha disciplina, né? Que vocês respondessem depois de assistir a Semana da Consciência Negra, né? Depois que participassem. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque é uma temática que exige um pouco de debate, um pouco de conversa, né? E por isso, inclusive, o prazo, né? Para que a gente possa fazer atividade. Eu não queria que vocês fizessem uma atividade sem que a gente pudesse conversar, sem que a gente pudesse se encontrar, tá? E aí não tem como responder de novo, senão vai virar uma bagunça lá para o próprio NEABI, né? Assim, para o NEABI que está fazendo essa organização, né? Digamos assim. Que aí você responde para uma professora, depois responde para outra. Seria disciplina de Química Geral, é isso? Sim. Isso. Química Geral. E quem que está com Química Geral? Só para eu me localizar. É a Leisa. A Leisa. Uhum. Tá, joia. Então, assim, esse é o meu medo de juntar as coisas e a gente não conseguir separar depois. Então, por isso que eu vou elaborar esse outro. Quem já respondeu não precisa responder mais, né? Eu posso até encontrar a resposta de vocês para devolver. Aí eu tenho que achar o link mesmo desse resultado. Tem alguém aí querendo falar? Eu vou pedir só um minutinho. Só um minutinho, tá? Tá. Ok. Vou ver se eu acho o link mesmo, que aí eu procuro pelo nome de vocês. A gente recebe tanto e-mail, fica perdido aqui, muita coisa. Vamos ver.
Eu não tenho isso agora, mas eu pelo menos não estou achando. Eu vou ter que pedir para a professora Patrícia, que está coordenando isso, e vou pedir que vocês que já fizeram me enviem um e-mail para eu conseguir identificar, tá? E aí eu procuro identificar o nome de vocês mesmo lá no link, para poder devolver a resposta de vocês, tá? E aí a gente tentar... Achei vários links já aqui, mas nenhum é esse. Mas ele está salvo no meu computador, eu que não estou encontrando agora. Eu vou pedir, então, que quem já fez a atividade me envie o nome, porque aí eu vou procurar, vou devolver, porque o que acontece também, né? Uma dificuldade que a gente vai ter se a gente mantiver a resposta pelo link. Eu não consigo dar uma resposta a vocês sobre o que vocês escreveram, eu não consigo corrigir, avaliar, tá? Então, eu preciso dessa resposta em PDF, porque o PDF, aqui na plataforma do Classroom, agora que eu vi que eu fechei a câmera e não abri mais. O PDF na plataforma do Classroom, ele me permite fazer comentários do lado, né? E nesse modelo aqui de link eu não consigo. Então, a resposta que eu preciso dar a vocês é importante, tá? Leonardo está com a mão levantada. Pode falar, Leonardo, por favor. Então, eu ia falar sobre isso mesmo. Eu respondi, aí eles já enviaram para mim a resposta aqui no e-mail, pelo mesmo formulário, aí, pelo e-mail do formulário. Aí já tem as respostas aí. Então, você tem a sua própria resposta, é isso ou de todo mundo? A sua, né? Isso, só a mim, só a mim. Ah, então tá bom, Leonardo. Que bom, então, porque, na verdade, esse link do Google Forms, você marca a opção de receber uma resposta ou não, de receber também a resposta, né? Então, se você não marcou a opção, você simplesmente vai para quem é de destino, não volta para você, tá? Então, eu vou combinar isso com vocês. Eu vou criar uma prova, vou repetir a mesma pergunta. Por quê? Só para eu poder dar uma resposta para vocês. Isso é fundamental, né? Não adianta vocês escreverem uma coisa e eu não puder comentar, eu não puder trocar, né? Senão não vai funcionar, não vai dar certo, tá? Então, é principalmente por isso. Se você quiser, eu acho que dá para copiar a resposta que eu recebi de volta, né? Eu já respondi, aí eu recebi ela pelo e-mail. O que eu tinha respondido, as coisas que eu tinha respondido. Aí, se você quiser, eu coloco lá Então, Leonardo, eu vou pedir que vocês coloquem na avaliação, na plataforma do Classroom. E eu vou criar como se fosse uma avaliação e vou repetir a pergunta. O que você vai fazer é ir lá nessa resposta, copiar a resposta e colocar na avaliação, entendeu? Entendi. Conseguiu entender? Por quê? Porque se eu não fizer isso, vocês não vão conseguir visualizar, e nem eu, aí eu que perco aí um pouco a minha organização, né? Porque vocês vão aprender a lidar com o Google Classroom. O Google Classroom, quando você coloca na plataforma que é uma avaliação, você coloca o prazo de entrega, automaticamente, quando eu corrijo, vocês já recebem a nota. Só que eu só consigo corrigir um trabalho se ele estiver em Word ou em PDF, porque aí eu consigo comentar, tá? Então, na verdade, é só para tirar a resposta de um lugar e jogar para o outro. Mas eu vou jogar criando um link de avaliação. É isso que eu preciso que vocês entendam. E aí, o que eu vou fazer com essa avaliação? Essa pergunta, que é a pergunta criada por todos os professores, ela vai valer 3 pontos. E aí, mais para frente, a gente vai fazer uma outra avaliação valendo 7 pontos. Tá certo? E aí, a gente vai somar e essa vai ser a nossa avaliação desse bimestre, tá bom? Lembrando que eu vou inverter a ordem dos nossos temas. Eu vou começar por raça, por conta da Semana da Consciência Negra, que já tem um texto, já tem alguma coisa para a gente trabalhar, mas a semana que vem a gente vai manter o nosso trabalho com esse tema, que é o tema raça, né? Depois nós iremos para o tema gênero, depois nós iremos para o tema deficiência,
E, por último, o tema da aprendizagem. Tá? Eu inverti a ordem para aproveitar o debate que já aconteceu no NEABI, né? E aproveitar que a gente já entrou nesse tema de alguma maneira. Tá? Então, não vai prejudicar em nada o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Eu só realmente inverti a ordem, porque eu começo com aprendizagem, deficiência, gênero e raça. Né? Raça é o meu último tema, eu só inverti. Deu para entender? Está tranquilo? Eu saí do chat, olha. Eu não vejo se vocês escreveram. Está tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida sobre isso? Eu gosto sempre de explicar também, nesse primeiro encontro, de conversar com vocês sobre o que já aconteceu nos semestres anteriores e que a gente pede muito, a gente tem trabalhado muito em cima disso. E como professora dessa área que busca entender, né, a questão da aprendizagem, a gente vem batendo muito na tecla de que é importante, pelo menos aqui com a nossa disciplina, a gente considera de extrema importância que vocês busquem fazer uma atividade, né? Todas as avaliações que a gente fizer ao longo do nosso semestre, sem aquela coisa de se preocupar em encontrar o tema na internet, a gente tem acontecido de encontrar trabalhos copiados, né? E assim, é sempre um problema, né? A gente vai aos poucos, a gente tem o curso inteiro para aprender a escrever, a desenvolver o pensamento a partir da escrita, né? E isso a gente vai aprender mesmo aos poucos, né? Como eu disse, tem um curso inteiro para a gente ir se ajustando, se adaptando, né? Mas é muito importante que vocês tentem. A gente valoriza a tentativa, que vocês façam a atividade sem isso que a gente chama de plágio na academia, né? Oficialmente chamamos de plágio, né? E que acontece desde o ensino médio, né? Assim, o aluno vai fazer um trabalho, tenta encontrar alguma coisa na internet, né? Muitas vezes até porque não entendeu o conteúdo e ele está procurando ajuda, né? Muitas vezes assistindo um vídeo, alguma coisa ele acaba aprendendo. Isso não é um problema em si. O problema que eu encontro, que eu vejo no plágio, como um problema de aprendizagem, é que quando o aluno não busca fazer essa reflexão, né? Então, você coloca uma questão e ele não consegue pensar, não consegue refletir sobre isso, né? Porque ele foi lá, encontrou um material e reproduziu, né? Então, assim, questões que eu encontro, plágio da internet, eu tiro o ponto, aí eu fico bastante brava, né? Então, estou avisando antecipadamente para que a gente... Eu não sou uma professora que cobra um excesso de leitura, uma leitura por semana, né? Eu vim de uma formação em que tive professores que passavam um texto por semana, às vezes 2. No doutorado, tinha professores passando um livro inteiro por semana, né? E até 2 livros por semana. Então, assim, a gente tem consciência que é impossível e desumano fazer tantas leituras. Então, eu sempre faço a opção de uma leitura por tema, tá? Aqui nós teremos um pouquinho diferente, porque a nossa nota ficou fragmentada. Para a semana que vem, eu vou disponibilizar para vocês um texto sobre racismo, e aí nós vamos começar a trabalhar esse tema a partir da disciplina, tá? E aí vamos trabalhar pelo menos 2 encontros. Então, a gente faz mais ou menos assim, cada tema que nós temos, portanto, raça, gênero, deficiência e aprendizagem, sempre um texto para cada tema, com exceção aí de raça nesse momento, porque um texto já foi escolhido pelo NEABI, e vocês vão fazer, então, essa primeira atividade valendo 3 pontos, tá? Então, bom, esse primeiro encontro é um pouco para isso, para eu me apresentar, para eu dizer para vocês um pouco do conteúdo, né? Aos pouquinhos a gente vai entender, né, por que esses conteúdos são importantes na formação do professor, né? Por que a psicologia vai lá tentar encontrar com a educação, o que a gente pode aprender junto como professores e educadores, e
o que a psicologia tem a nos oferecer, para a gente refletir, tá? E que reflexão é essa que a gente quer que componha a formação do professor, tá? Essas, como eu disse, né, psicologia da educação, em muitos lugares é esse o título que as universidades federais usam para a cadeira de psicologia, né, nas licenciaturas, é psicologia da educação. E é o que a gente vai fazer, só que aqui a gente tem aí esse nome diferenciado, que é contemporaneidade, subjetividade, práticas escolares, tá? Então, eu gostaria de que vocês se sentissem bem-vindos, caso queiram fazer alguma pergunta, queiram se apresentar. Eu não gosto de forçar a apresentação, a gente percebe que nesse modelo remoto nem todo mundo quer falar muito, né? Vocês estão chegando no modelo remoto do IFRJ agora, a gente já está há 1 ano nesse modelo, nós professores, né? Há pouco mais de 1 ano. E a gente tem percebido um pouco isso, esse cansaço da tela, esses nomezinhos fechados aí, que a gente não sabe quem são as pessoas de verdade, né? Mas a gente já entendeu que faz parte desse momento, né? Então, abro assim, gostaria de conhecê-los pelo menos um pouquinho, né? Quem quiser falar, quem sentir à vontade, ou minimamente, assim, eu gosto de saber, para eu ter uma ideia de quem é a turma, né? Então, se vocês puderem falar pelo menos isso, eu vou chamar aqui, se a pessoa tiver à vontade. Eu gosto de saber se vocês estão vindo direto para o ensino médio, né? Se parou um tempo de estudar, como é que é para vocês essa questão com a leitura, com a aprendizagem, para eu ter um pouco de chão e saber como que a gente vai levar a disciplina também, tá? Então, eu peço um pouquinho, vou seguir, peço que vocês, né, se puderem falar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar pela ordem que aparece aqui para mim. Clara Lima. Oi, boa noite. Boa noite. Então, meu nome é Clara, tenho 25 anos, sou de Maricá, por enquanto, né? E eu tô fazendo a minha 2ª graduação. Então, tem um tempinho já que eu já saí do ensino médio, acho que eu me formei em 2014, se eu não me engano. E você fez a primeira graduação em quê? Eu fiz em gestão ambiental, era tecnólogo, é mais curtinho. Aí, então, de certa maneira, está num caminho mesmo, né? Assim, desenvolvendo um caminho, né? Sim. É parecido, né? Porque tem coisas relacionadas ao meio ambiente e tal, então eu quis aprofundar mais agora. Tá joia. Seja bem-vinda, Clara. Obrigada. Gabriela. Tem 2 Gabrielas, espera aí. Calixto. Gabriela não está aí, Calixto? Deixa eu ver se ela falou. Oi, eu tô. Estão me ouvindo? Oi. Pode falar, Gabriela. Peraí, amiga. Eu tenho 23 anos. Sou de São João de Meriti. E já vinha tentando há alguns anos para medicina. Já passei para biologia em outros cursos. Esse é meu sobrinho, Miguel. O Miguel não está deixando ela falar. Ele é chato assim mesmo, ele fala isso para todo mundo, tá, professora? Não liga, não. Não, deixa ele falar à vontade, tadinho. Ele tem 3 anos. Então, deixa ele falar, não atrapalha, não. E é isso. Aí eu tô agora na IFRJ, vou ter que me mudar para Pinheiral em breve. E tô animada, tô gostando do curso. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada. Agora eu vou chamar a Gabriela Maia. Boa noite, sou Gabriela Maia. Já terminei, diferente das meninas, já terminei há bastante tempo o ensino médio. Eu tenho 35 anos, já trabalho há bastante tempo. Sou funcionária pública na Prefeitura de Barra do Piraí. E estou no gás. Preciso terminar essa graduação quanto antes, melhor. Que bom. Seja bem-vinda, Gabriela.
Gabriele Costa. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu sou a Gabriele, tenho 18 anos. Sou do Rio, Madureira. Terminei o ensino médio ano passado. Sempre gostei muito de biologia. E, enfim, tô aqui agora. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada. Aifa. Boa noite. Boa noite. Falei seu nome certo, Aifa? Falou. É novidade, né? É raridade a pessoa falar certo meu nome. Acontece, um nome diferente, né? É bastante. Eu tenho 21, eu sou de Volta Redonda, aqui pertinho de Pinheiral mesmo. Eu fiz 3 anos de biologia na FOA, mas aí eu mudei agora para o IF, então já estou bem acostumada com a rotina, né? Algumas matérias que eu estou percebendo são novas para mim, tipo, a sua matéria para mim é uma matéria totalmente diferente, nova, mas eu estou bem animada com o currículo acadêmico do IF. E você fez aquela comparação de currículo? Para não precisar repetir todas as disciplinas? Provavelmente alguma coisa você pode não precisar cursar, né? Então, pelo que eu percebi aqui, eu posso cortar basicamente 60% desse semestre. É? Dessas matérias que tem agora, muitas eu já tive. A maioria. Então, eu posso cortar. Aí eu tô correndo atrás lá na FOA para ver se eles me liberam tudo, o meu histórico, né? Para eu conseguir cortar. Boa sorte, que aí é bom que você aproveite esse tempo que você tiver para fazer extensão, para participar de pesquisa, né? Sim, é verdade. Porque eu tenho 2 anos de bacharel e 1 ano de licenciatura. Então, dá para fazer aí, nesse tempo que você, de repente, estiver liberada de outras disciplinas, participar de iniciação científica, né? Ficar de olho nessas coisas e... Sim, que foi o que eu sempre quis fazer na FOA. Então, fica atenta, tá? E procura correr atrás. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Laísa. Oi, boa noite. Boa noite, Laísa. Meu nome é Laísa, eu tenho 20 anos. Tô vindo direto do ensino médio. Eu terminei em 2019. E aí eu fiz o Enem, eu queria fazer veterinária na rural. Só que aí eu não tive nota suficiente para passar. Mas eu sempre tive aquela dúvida lá no fundo, né? Veterinária ou biologia? Mas aí, nesse primeiro ano, eu optei por tentar a veterinária. E aí eu não consegui passar. E aí, no outro Enem, que foi o do ano passado, né? O último, aí eu já tentei para biologia, eu mudei de ideia no meio do caminho. Principalmente por causa de uma professora minha, que eu tive, muito querida de biologia, Amanda. Então, aí eu tentei para biologia e consegui. E é isso, eu vou ter que me mudar para Volta Redonda, ou Pinheiral. Mas eu tô muito animada para começar logo as aulas presenciais. Já dá para montar uma república aqui, hein? Sim, a gente já está tentando organizar isso. Né? Leonardo Souza. Oi, eu Oi, mesmo. Leonardo. Boa noite. Boa Me chamo Leonardo, tenho 19 anos. Eu já estudei aqui no IF, aqui fiz curso de meio ambiente, integrado ao ensino médio de 2018 a 2020. Aí demorou um pouquinho por causa da pandemia, né, infelizmente. Terminou em 2021. E eu tinha começado a fazer o curso de Química na UF, né? Ano passado. Esse ano, quer dizer, né? Em julho desse ano. Só que eu não gostei muito do curso de Química. E eu já gostava de Biologia, né?
Aí eu usei a nota do Enem de 2020 para entrar aqui. Eu acho Seja que bem-vindo. Então, você já conhece a rotina PNP do IFRJ, né? isso, conhece. Não é Um novidade para pouquinho você. do ensino médio, né? Isso. Já é uma familiaridade, né? Que seja com a plataforma, por aí, já ajuda a gente um pouco a entender, né? Como que Com funciona. certeza. Seja bem-vindo, Leonardo. Valeu. Agora eu chamo a Letícia Belmiro. Boa noite, consegue me ouvir? Consigo. Oi, boa noite, gente. Meu nome é Letícia, tenho 20 anos. Terminei o ensino médio em final de 2019. Também fiz o Enem, minha primeira opção também era medicina veterinária, só que a nota é bem alta, mas eu também sempre tive muito interesse e gostava muito, sempre gostei muito de biologia. Eu também vou me mudar para Pinheiral e estou muito animada para essa faculdade, quero dar o meu melhor. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada. Agora eu vou chamar a Letícia Cardoso. Boa noite, eu me Boa chamo noite. Letícia, tenho 18 anos, eu terminei meu ensino médio ano passado, em 2020, nessa época de pandemia. Também sou da Baixada, de São João de Meriti, e estou bastante animada com o curso. Eu ainda não sei se eu vou seguir na área de licenciatura, mas eu estou gostando bastante. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada. Agora eu chamo Luiz Neto. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Antônio. Venho para a segunda graduação. Sou formado em Sociologia. Trabalho com aplicação de provas. Sou representante da Fundação Getúlio Vargas na região. Pela Cisgran Rio também. Minha esposa que é da Cisgran Rio, né? Mas a gente trabalha junto em aplicação de prova. Sou também autônomo, tenho um comércio e ingressei na biologia por conta da formação continuada. Tenho um hábito de leitura muito grande, assim, quando eu posso. E estou feliz porque gosto muito de biologia, sempre me identifiquei muito com a matéria. Que bom, né? Se você cursou sociologia, eu tenho certeza que é uma pessoa que gosta de leitura. Então, seja bem-vindo, né? Obrigado. Basicamente, tudo seja na sociologia é leitura. Com certeza, um dos cursos com um peso muito grande, né? De leitura. Mas, não, a palavra peso não ficou legal, ficou pesada, né? Mas é um curso com bastante leitura. Eu fiz o trabalho, professora, que eu achei muito interessante, porque eu tenho um livro do Silvio de Almeida, Racismo Estrutural, né? E é uma das vertentes da sociologia. Então, assim, meio que, porque o tempo é determinante para a gente estar estudando, aí eu tive que me apressar algumas coisas aqui, adiantar, e me apavorei um pouco, assim, porque eu não prestei atenção no que a senhora disse, de ter que ter esperado Na verdade, é as instruções importante. para fazer lá. Na verdade, é importante uma troca, né? Eu tenho muito receio dessa aprendizagem mais unilateral, que as pessoas fazem as coisas mais sozinhas, né? É mais para a gente ter um pouco mais de tempo de debater, né? Mas quem fez é isso, ir lá buscar a questão, copiar no material e enviar, assim, para que eu possa corrigir mesmo, mas não é corrigir no sentido de dar um feedback, tá? Então, seja bem-vindo, tá, Luiz? É Luiz Antônio, né? Isso, obrigado, professora. Eu vou chamar agora o Marcelo Ferreira. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Eu sou o Marcelo, tenho 18 anos. Eu terminei o ensino médio no fim do ano passado, numa escola aqui no meu bairro mesmo, e eu sou de Barra Mansa. Então somos, né? Eu sou de Barra Mansa também, Marcelo.
Ó, bacana. De onde? Eu moro na Vila Nova. Ah, eu sou da Vista Alegre. Ah, então você está perto aqui, ó. Dá para pegar carona. Quando for presencial, claro. Com certeza. Eu estou quase na Vista Alegre também, não estou tão longe, não. Estou aqui na Volta da Pedra. Minha rua é essa última ruazinha aqui. Então você já deve saber onde eu moro. Aqui todo mundo sabe que é Volta da Pedra, né? Eu trabalhei aí. Devo ter passado aí perto, sim. Uhum. Então seja bem-vindo, meu aluno e meu vizinho. Vou chamar agora o Robert. Robert está aí? Robert Roger. Ligou? Tá, estou te ouvindo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Robert Roger, 31 anos, Volta Redonda. Já conheço a doutora, professora Débora. Claro que eu conheço. Acho que a senhora não vai lembrar de mim, mas eu comecei em 2019 o curso de computação, no segundo semestre. Uhum. Só que por motivo de força maior, eu parei. Uhum. E lembro que quando eu me apresentei, eu falei que eu gostava muito de geografia, a galera riu pra caramba na época lá na sala. Uhum. E eu fiz o Enem de novo e agora consegui biologia. Vou tentar fazer também agora. Uhum. Que bacana. A dinâmica de sala de aula, às vezes, é uma coisa chata e excludente, né, Robert? Infelizmente. Dá treta, Então né? é isso. Dá muita treta. Então, seja bem-vindo ao curso de Biologia. Espero que você fique firme, então, com a gente agora, tá? Por você, principalmente. Chamo, então, agora a Rosângela. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rosângela. Eu tenho 28 anos. Eu acho que eu sou aqui está mais distante de Pinheiral. Eu sou de Tatuí, São Paulo. E eu não terminei o ensino médio faz 10 anos. Depois de ter terminado o ensino médio, eu fiz um curso técnico em nutrição. Ah, que bacana. E no momento eu já estou fazendo biologia EAD, eu já vou para o 3º ano. Uhum. Então, e aí você resolveu se inscrever nessa biologia aqui por algum motivo especial? Pelo ser presencial, na verdade, né? Uhum. Faz muita diferença, né? Faz totalmente. Principalmente algumas matérias. Eu até tive já a matéria de psicologia da educação, mas é uma matéria que eu gosto, então por mim eu faço de novo. Uhum. E é isso, né? Mudou de nome aqui também, aí às vezes é difícil conseguir aquela equiparação de ementa, né? Sim. Mas é isso, no Brasil inteiro, geralmente é psicologia da educação, né? O IFRJ gosta de ser diferente. 9h30. 9h30. Tá faltando só a Tainá e o Wallace. Tainá tá por aí? Oi, boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tainá, eu tenho 20 e eu sou de Volta Redonda. Aí eu terminei o ensino médio em 2018 e eu entrei no CDR de Biologia mesmo. Só que eu percebi que eu sou muito, muito ruim em me organizar no EAD. Sim. Então eu falei, não tem como. Muitas pessoas que eu conheço aqui da região mesmo tentaram CDR e desistiram pelo mesmo motivo, né? Você precisa de uma disciplina que acaba... É difícil mesmo, né? E por isso que a gente está tendo dificuldade com o remoto, por isso, né? O presencial é outra coisa, gente. Tem que torcer para essa pandemia ir para longe. Eu não gosto de julgar, não, mas assim, o suporte que o IF deu em uma semana foi muito maior do que o suporte que eu tive lá em um ano.
Porque quando eu comecei ainda estava funcionando legal, porque não tinha pandemia. E quando entrou a pandemia, acho que demorou para eles se organizarem para ficar bacana. E isso foi me deixando meio perdida. Entendi. Mas agora eu acho que tá Estranho, né? tudo bem Porque lá. já eram à distância, não deveria ter nenhuma dificuldade, né? Nesse sentido. Mas Sim, acontece. sim. Mas tá Então, bom. Eu já fiz paisagismo no IF, tô só voltando pro IF de novo. que bom, que bom. Seja bem-vinda de volta, então. Obrigada. Tá? Eu ia chamar o Wallace, mas a Rosângela levantou a mão aqui no chat. Levantei. Eu também, no caso, eu também passei no CEDERJ. E eu recebi a notícia esses dias. Dia 16, outros que eu recebi. Eu passei em 8º lugar. Que bacana. Mas fica com a gente. Agora eu tô nessa dúvida, não sei o que eu faço. Mas estou aqui. Seja bem-vinda, então. Vou deixar você pensar aí com todo o seu carinho, né? Falando em CEDERJ, eu também passei lá no CEDERJ. Só que não sei se eu vou, não. É difícil, né, gente? E assim, é um estudo sem vida, né? Eu acho muito difícil se formar assim, em qualquer área, não importa a área, né? A troca, na aprendizagem, o mais importante é a troca, o afeto, olho no olho, né? Quando a gente vai à escola, à universidade, a gente sai com os amigos, tem muitas coisas que são importantes também, da socialização, né? Não apenas o conteúdo que a gente vai aprender, né? Nessa pandemia, a gente tem, inclusive, falado nisso, os adolescentes perdendo, as crianças perdendo a socialização, o tempo que ficaram fora, né? É aquele sair com os amigos do 3º ano do ensino médio, que quanta gente perdeu, né? Então, assim, o presencial, sem dúvida, é fundamental para a nossa formação humana, mais do que a formação em conteúdo, né? Então, a última pessoa que está aqui para mim no chat é o Wallace. O Wallace está por aí? Tô sim. Meu nome é Wallace, tenho 27 anos. Eu cheguei a fazer biologia na FOA 1 ano, só que foi em 2016. Aí eu até comecei a trabalhar na área, mas como era laboratório, o ambiente não estava muito agradável para mim, que eu entrei mais pela parte da zoologia. Então eu fui e tranquei o curso e pretendo voltar agora, depois que vivi umas experiências na própria área da biologia, e estou bem animado. Que bom. Então, seja bem-vindo, Wallace. Obrigado. Então, pessoal, na verdade, eu desejo que sejam todos muito bem-vindos, né? Eu vou deixar um material, um conteúdo para a gente fazer a leitura para a semana que vem. Assim que eu encerrar aqui, eu já deixo esse material na plataforma, né? E eu também deixo sempre as aulas gravadas, tá? A aula termina, ela já vai direto para o meu drive, eu tenho que colocar ela para assistir, para poder ela baixar, né? E aí eu já consigo enviar para vocês, tá? Então, todos os encontros são gravados. Pode ser que, eventualmente, a gente não tenha alguma aula, porque, geralmente, quando a gente não tem, eu substituo por algum material, e, às vezes, quando esse material for um pouquinho maior, a gente não faz o encontro síncrono. O que eu estou chamando de material? Às vezes, um suporte, como um podcast ou uma videoaula, tá? Que, na verdade, é para complementar o texto que vocês já leram, mas, caso haja o envio desse material, a gente evita o encontro síncrono para evitar o excesso de tela, enfim, esses excessos aí do ensino remoto, tá? O Wallace também levantou a mão agora. Pode falar, Wallace. Sobre essa questão de aula gravada, é porque eu perdi algumas e até aquela aula de apresentação. Aí onde eu posso encontrar esse material gravado? Você está falando da primeira semana? Isso. Então, quem faz essas gravações da primeira semana, geralmente é a coordenação do curso. Tá? Então, entendi. Não sei se ela vai disponibilizar no sentido assim de... porque não tem sala de aula da coordenação, né? Mas eu tenho certeza que se você entrar em contato com ela e solicitar, ela vai te enviar. Mas no caso, igual a de segunda-feira eu perdi também. Aí esse material eu consigo ensinar mesmo?
Então, nós professores, geralmente a gente, por exemplo, vou terminar agora, vou parar de gravar e já vou colocar na sala de aula virtual. Ah, sim, entendi. Tá? Eu coloco com as datas. Uhum. Tá bom? Eu coloco, por exemplo, encontro síncrono 24/11/2021, que aí você pode, se por acaso você não pôde vir hoje, você assiste amanhã. Tudo bem, Tá? obrigado. Aí, Tá? esse outro professor, a gente orienta que façam assim, mas caso ele não tenha feito, entre em contato com ele. Pode Tá, lembrá-lo, às vezes ele esqueceu de postar. Aham, obrigado. Tá? Então é isso, pessoal. Nós nos vemos a semana que vem. Eu desejo uma excelente noite a todos, né? Uma boa semana de trabalho, de estudo, né? E até a semana que vem, então. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais, pessoal. Até semana que vem.